Literatura de cordel e imagens do sertão. Aqui João Carlos Espíndola com mais uma gravação de romance de literatura de cordel para você. E dessa vez, meu amigo, minha amiga, nós vamos gravar aqui um romance de número 668, de um total de 1000 romances de literatura de cordel que nós pretendemos gravar aqui no canal Imagens do Sertão. Meu amigo, minha amiga, eu peço a você que você deixe o seu like, o seu joinha, o seu curtir. Isso é muito importante para o canal. Ative as notificações do YouTube para que o YouTube possa te avisar toda vez que nós gravarmos aqui um novo romance de literatura de cordel. Muito obrigado. Olha só, o seguidor Márcio Moreira Silva, grande abraço aí para o seguidor Márcio Moreira Silva. Ele pediu o romance O Homem que numa hora passou 100 anos andando. Nós encontramos este romance, O Homem que numa hora passou 100 anos andando. E aí tem outros romances aqui que a Daniele Farias, grande abraço para a seguidora, pediu. E também o José Maria comentou também sobre esse romance. Eu não sei se é o mesmo romance. A Daniele Farias falou assim: olá, alguém conhece um cordel que conta a história de um rapaz besta que saiu de casa e a mãe disse que quando ele encontrasse um morto que rezasse por ele, e no caminho ele encontrou uma porca morta e começou a rezar dizendo: pobre mãe de família que morreu e deixou seus filhinhos. Eu não sei se este romance, Daniele Farias, é o mesmo que você comentou. Assim como José Maria comentou assim também. Tem outro romance falando sobre caveira e dando exemplo, para quem fala demais, do poeta Manuel da Almeida Filho, que é o homem que numa hora passou 100 anos andando. Eu queria saber, José Maria, se é esse mesmo romance aqui que eu vou ler agora. Se for, você confirma para mim se é esse romance. A Daniele Farias também, Daniele. Se for esse, você confirma para mim aqui nos comentários, beleza? Então nós vamos atender aqui ao pedido do seguidor Márcio Moreira Silva, beleza? E tem aqui o outro seguidor, que é o Beto Escorpião Oliveira, que pediu o romance A Lenda do Corpo Seco, que é o homem que a terra não quis. Eu queria perguntar para você, meu amigo, se este romance, A Lenda que o homem não, o corpo que a terra não quis, A Lenda do Corpo Seco, meu amigo Beto Oliveira Escorpião, se trata deste romance que eu vou ler agora. Se for este romance que eu vou ler aqui agora, você confirma para mim aqui nos comentários? Porque se for, nós vamos atender 4 seguidores de uma vez só. E se não for, confirma para mim que nós vamos continuar procurando, beleza? Este romance que nós vamos ler aqui agora é do Manuel da Almeida Filho. Esse que eu estou pedindo para todos vocês confirmarem, beleza? O homem que em uma hora passou 100 anos andando, beleza? Manuel da Almeida Filho. Vamos lá então? Enquanto o tempo na terra calmamente vai passando, numa região distante vemos correndo, voando, o homem que numa hora passou 100 anos andando. Vamos contar um passado real, positivo e sério, que para quem não entende é um segredo, um mistério, porque para o grande assombro começou no cemitério. O coveiro, um certo dia, cavando uma sepultura, encontrou um corpo seco, era uma horrenda figura, que tinha tudo perfeito, inclusive a dentadura. A notícia foi correndo, percorreu toda a cidade, andando de boca em boca, como grande novidade. O povo todo ia ver se o boato era verdade. De gente de toda parte, era cheio o cemitério, uns diziam ser milagre, outro um castigo sério, mas na verdade ninguém compreendia o mistério. Passou o tempo e depois por si o povo esqueceu, entretanto o corpo seco no lugar permaneceu, quando ninguém esperava, o pior aconteceu. Porque diversas pessoas foram enterrar um defunto, no lugar do corpo seco, a cova ficava junto. Depois de feito o enterro, foi ventilado o assunto. Uns comentavam com pena o estranho acontecido,
outros soltavam pilhérias, criticando o falecido. Ao certo, ninguém sabia aquilo que tinha sido. Até que o mais engraçado no corpo seco bateu, bem em cima da barriga, dizendo ainda não comeu: pobrezinho está com fome, vá almoçar hoje mais eu. Nisso, como por exemplo, a boca se escancarou, a ossada dando estalos, o corpo seco falou, numa voz feia e fanhosa: pode me esperar que eu vou. Ouvindo a voz cavernosa, deu-se a maior explosão. O povo corria doido, não acertava o portão, pulava o muro e caía do outro lado do chão. Somente o que o homem que tinha dito a pilhéria não viu, nada do que aconteceu, porque desmaiou, caiu. Quando tornou, levantou-se, como uma bala saiu. Camilo, o homem que tinha dito aquela brincadeira, agora passava nas ruas, na mais tremenda carreira, até a casa do padre, onde caiu na soleira. Levantou-se quando viu o vigário aparecer, dizendo que havia feito, inocente sem saber, perguntou ao sacerdote o que devia fazer. O padre disse: meu filho, tenha calma e fé em Deus, vou ouvi-lo em confissão, saber os pecados seus, se arrependendo Jesus, perdoa até os ateus. Camilo, depois de ouvido, na hora da confissão, ficou calmo, arrependido, implorando a Deus perdão. O sacerdote lhe fez esta recomendação: siga para casa e mande a sua mulher matar, uma galinha bem gorda e o almoço preparar. Limpe a casa, apronte a mesa, depois fique a esperar. Quando viu o corpo seco, grite bem alto Jesus, se benza com a mão direita, fazendo o sinal da cruz, e se ele se benzer também, está no lugar de luz. Porém, se ao contrário ele, na hora não se benzer, ninguém pode adivinhar o que vai acontecer. Para todos os efeitos, só Deus pode lhe valer. Mesmo assim, não desanime, que o poder de Deus não falha. Quem tem fé em Jesus Cristo não esmorece e trabalha. Se conhece o bom guerreiro, é na hora da batalha. Camilo saiu com fé, mandou a mulher matar, a galinha e preparou a mesa para almoçar. Depois ficou esperando o corpo seco chegar. Daqui a pouco sentiu um estremeço no chão, seguido de um pé de vento jogando na amplidão folhas, garranchos, papéis, parecendo um furacão. Num grande redemoinho que deixou tudo gelado, o corpo seco surgiu, como estava convidado, e disse: pronto, cheguei, o almoço está botado. Nesse momento Camilo gritou bem alto Jesus, levantou a mão direita e fez o sinal da cruz. Na fronte do corpo seco viu o claro de uma luz. O corpo seco também a sua mão suspendeu e fez-o pelo sinal, fielmente se benzeu. Padre, Filho e Espírito Santo, depois sentou-se e comeu. E em menos de 2 segundos a comida se sumiu, tudo que tinha na mesa o corpo seco engoliu, com tanta rapidez que Camilo olhou e não viu. Depois levantou-se e disse: você fica convidado para amanhã almoçar com este menor criado. Fique certo, o meu convite não pode ser recusado. Não procure esconderijo, que ninguém pode salvá-lo. Espere por mim aqui, na hora eu venho buscá-lo. Não faça mais brincadeira, que posso até castigá-lo. Nisso desapareceu, Camilo só fez correr para a casa do vigário, onde procurou saber, em virtude do convite, como devia fazer. O padre disse: meu filho, conte como aconteceu, se fez tudo o que eu mandei, e se o corpo seco atendeu, acompanhando a você, se na hora se benzeu. Camilo disse: eu fiz tudo como o Senhor ensinou, o corpo seco chegando, o que eu fiz ele imitou, tudo que havia na mesa, num segundo devorou. Depois me fez o convite para com ele almoçar, avisando que eu espere, que amanhã vem me buscar. Disse mais que se eu brincasse, podia me castigar. O padre disse: eu não vejo, pelo que você me diz, nenhum perigo iminente, segundo o plano que fiz. Ele está num bom lugar,
vivendo muito feliz. Deixa eu só passar aqui, pessoal, vamos lá. Você deve acompanhá-lo, fazendo as experiências pelo que fosse passando, vá tomando as providências. Quem bole com que está quieto, arca com as consequências. Não tema, tenha coragem, fé em Deus para vencer, mesmo porque recusando pode até se arrepender. O homem lhe pode ser feito, só Jesus pode saber. Camilo disse, eu não sei, mas o que faça da vida, minha sorte está traçada, a sentença decidida, comer com o corpo seco, qual será essa comida? O padre disse, está vendo o que você foi fazer, não tem de quem se culpar, cumpra com o seu dever, seja forte, seja homem, para viver ou para morrer. Camilo disse, estou pronto, seja o que Jesus for servido, por gosto ou contra a vontade, o crime foi cometido. Se eu for e não volta mais, o meu dever foi cumprido. Na hora pelo vigário, Camilo foi confessado, na mesa da comunhão, ungido e sacramentado, voltou para sua casa, convencido, conformado. Camilo disse à esposa como o padre resolveu, deitou-se mas não dormiu, a noite toda gemeu, entre susto e pesadelo, até que o dia amanheceu. Despediu-se da esposa e do filho que possuía, o corpo seco chegou, quando bateu o meio-dia, disse vamos apressados, senão a comida esfria. No mesmo instante partiu, o corpo seco na frente, Camilo seguiu atrás, totalmente inconsciente, como magnetizado, sem ter noção do presente. Foram passando veredas e caminhos apertados, baixios, matas e serras, lugares desabitados, estranhos que pareciam com os reinos encantados. De momento um rio de leite na frente se apresentou, calmamente o corpo seco, a mortalha levantou, até acima dos joelhos, pelo meio atravessou. Camilo, no mesmo instante, pondo a confiança nele, também fez a mesma coisa, suspendeu igual a ele as duas pernas da calça e atravessou atrás dele. Seguiram e já muito além, como que por um segredo, chegaram no rio de sangue. Camilo tremeu de medo, quando viu que o corpo seco fez um sinal com o dedo. Novamente suspendeu a mortalha sem receio, até o grosso das coxas, pois o rio estava cheio. Olhando para Camilo, a atravessou pelo meio. Fazendo a mesma manobra, Camilo também passou, adiante no apertado, o corpo seco parou, como que relampejando, um clarão iluminou. O que estava acontecendo? Camilo olhou assombrado, mal passava uma pessoa, o caminho era apertado, uma parede de pedra ficava de cada lado. Em cada parede havia, rápida cortando o ar, uma navalha de fogo, ninguém podia passar. Quando as duas se topavam, via-se um raio voar. Nisso as navalhas se abriram, o corpo seco avançou, rapidamente abaixou-se, por baixo delas passou. Camilo, fazendo o mesmo, atrás dele atravessou. Novamente viajaram, quando já muito distante, avistaram do caminho um vale tão verdejante, que fazia deslumbrar os olhos do viajante. Admirado, surpreso, Camilo foi vendo o gado, magro, tremendo de fome, no capim verde atolado, como que sem apetite para comer um bocado. Camilo não disse nada, porém pensou em seguida, que coisa mais esquisita, jamais eu pensei na vida, que se morresse de fome dentro de tanta comida. Deixando esse vale verde, bastante impressionado, o corpo seco voava, Camilo corria ao lado, pouco a pouco foi surgindo um campo seco torrado. Camilo olhou assombrado, não viu um sinal de orvalho, árvores secas caídas, de pé não havia um galho, não tinha uma folha verde com que tapasse um chocalho. Entretanto, em represália ao que atrás tinha deixado, viu naquele campo seco o mais excelente gado, comendo raízes secas, tão gordo que estava inchado. Camilo, mais intrigado, não podia se conter, porém nada perguntava, continuava a correr.
com medo que o corpo seco não quisesse responder. Até que rapidamente foi sentindo o ar mudando, passando uma brisa fresca, o horizonte dourando, o céu ficando estrelado, uma luz forte brilhando. De longe chegavam sons como de 1000 violinos, acompanhando crianças, cantando os mais belos hinos. Camilo sentiu que ouvia os instrumentos divinos. O incontinente foi vendo uma luminosidade, como saindo das nuvens, uma tão linda cidade, que Camilo olhou e disse, não pode ser de verdade. Porém, como por encanto, sentiu um vento cheiroso, o corpo seco tornou-se transparente e luminoso, surgiu entre a caveira um rosto calmo e formoso. O panorama era lindo, em camadas se dispondo, a lua cheia surgindo, bilhões de estrelas compondo, o teto do firmamento, o sol já longe se pondo. Nesse instante já estavam no majestoso salão, quando uma orquestra tocava um hino de saudação. 1000 vozes diziam viva o senhor desta mansão. A mesa estava composta, o senhor fez cortesia, disse a Camilo, sente-se nesta cadeira vazia, sirva-se à sua vontade de toda a comedoria. A comida era um mistério, parece que evaporava, igual a floco de neve, na boca se desmanchava, quando tentava engolir, nem vento não encontrava. Camilo sentia fome na hora que começou, embora nada comesse, não sabe o que se passou. A barriga estava seca, porém a fome passou. O senhor disse Camilo, agora fique ciente, acabou a refeição, precisa voltar urgente, se não for muito ligeiro, não acha vivo um parente. Precisa voltar à terra para deixar a matéria plantada dentro do pó, em uma campa funérea, não pode viver com ela nesta região etérea. Camilo disse, porém, não posso voltar agora, preciso uma explicação para poder ir embora, mesmo porque sair de casa pode fazer 1 hora. Nisso o Senhor respondeu, você caiu no engano, porque para comparar 1 segundo neste plano, com o tempo lá da terra, corresponde a quase 1 ano. Camilo disse, esse tempo ainda não entendi, quero o significado daquilo tudo que vi, no decorrer da viagem, desde casa até aqui. Aquele rio de leite, o de sangue mais adiante, aquelas 2 navalhas, cada qual mais fulminante, o gado magro morrendo dentro daquela vazante. Aquele gado tão gordo vendendo saúde e vida, naquele campo torrado, na terra tão ressequida, essa cidade tão linda, esta casa, esta comida. Também porque o seu corpo se tornou tão diferente, quem era seco horroroso ficou assim transparente, angelical luminoso, clareando o meio ambiente. O Senhor imperturbável disse, eu vou satisfazer sua curiosidade só para você dizer, na terra quando chegar, tudo antes de morrer. O leite que você viu é dos filhos condenados, quando desobedientes, pelas mães abandonados, sobre todos os desprezos, até amaldiçoados. Cada mãe sendo ferida, pelo filho fica tonta, esquece o dever sagrado, diz quando se desaponta, o leite que tu mamaste, o Satanás tome conta. A mãe que pratica assim comete um grande pecado, pois o filho quando morre, nesse dia é obrigado, e até aquele leite, onde o leite é vomitado. Essa mãe desnaturada que não sabe perdoar, faz o filho sofrer mais, enquanto ela vai chorar, pelo crime praticado padece até pagar. Também o filho que não sabe tirar o chapéu para adorar sua mãe, é um verdadeiro réu, só pode ser perdoado quando a mãe for para o céu. O sangue que você viu naquele rio corrente é quando qualquer pessoa amaldiçoa um parente, com raiva por não ter sido tratado bem no presente. Às vezes, quando um parente para o outro é incapaz, o ofendido com raiva diz sem olhar para trás,
o sangue que tenho dele eu entrego a Satanás. Assim todo o sangue que ao Satanás é entregue é posto naquele rio, de lá não há quem carregue, e quem faz o mal por gosto, não há praga que não pegue. Aquelas duas navalhas cortando a volta e meia, que você viu no caminho, naquela batalha feia, são as línguas das pessoas que falam da vida alheia. Quem mente levanta falso sem aceitar nenhum rogo, quando morre a sua língua, fica só naquele jogo, cortando o ar transformada numa navalha de fogo. As pessoas ficam mudas pelos crimes praticados, enquanto as línguas cortando vão retalhando os pecados, até que depois de séculos sejam todos perdoados. O gado magro morrendo de sede e necessidade, dentro daquela vazante, sem ver a realidade, significa a riqueza que não faz a caridade. Aquele quadro apresenta esses ricos usuários que sugam para enricar o suor dos operários, são famintos miseráveis, embora milionários. Eles ficam se lambendo, ninguém os pode valer, olhando as comidas boas, porém não podem comer. Vivem chorando com fome, só com dor, só com medo de morrer. Sustentam 10, 12 médicos, um para cada doença, fazem todos os regimes, porém nenhuma recompensa. Tomam todos os remédios, mas a fome não dispensa. Assim passam toda a fome, sentindo a boca amargar, com que fizeram na vida seu semelhante passar. Pela lei de Deus não fica um cetil sem se pagar. São esses que lá na terra juntam níquel, prata e ouro, quando partem deixam tudo no oceano de choro, chegam no céu não encontram o verdadeiro tesouro. Entretanto o gado gordo naquele campo sem vida, lá está representada a pobreza desvalida, que se alimenta da fé, a verdadeira comida. São os pobres que não trocam a fé de Deus pelo ouro, não roubam nem assassinam, comem pedaços de couro, porém fazem a caridade o mais sublime tesouro. A caridade é um bem que nenhum mal não destrói, é um tesouro guardado, aonde a traça não rói, é uma coroa de luz na cabeça de um herói. Diga na terra que não se deve zombar de pobre, às vezes num corpo sujo que uma roupa velha cobre, em completa santidade impera uma alma nobre. Quando na sua lembrança, para não haver engano, conforme a sua pergunta, esta cidade é um plano que faz parte das moradas da casa do soberano. O segundo ficou escrito nas escrituras sagradas, Jesus disse: a casa de meu pai tem muitas moradas, são cidades como esta, pelos mundos espalhadas. Cada cidade é por lei entregue a um governador, para plantar e colher a semente do amor. Aqui sou eu que executo as ordens do Criador. Esta casa é o lugar onde recebo os irmãos para transmitir as ordens dos mandamentos cristãos, quando todas as mensagens passam pelas minhas mãos. A comida que a você pareceu ser natural é um manjar fabricado de essência espiritual, não pode fazer volume em boca material. Quanto àquele corpo seco que na terra permanece, é uma cooperação que Deus por mim oferece, mostrando mais um exemplo para quem desobedece. Entretanto, muita gente, em vez de lamentar zomba, quando não espera o erro, estoura como uma bomba, sem jeito de salvação, dentro do abismo tomba. Vendo aquele corpo seco, começaram a falar dele, foi o que lhe aconteceu quando você tocou nele, por isso estranha a mudança do meu corpo para aquele. Quanto à diferença que não parece natural para você que não sabe discernir o bem do mal, é porque uso aqui meu corpo espiritual. Foi nesse corpo que Elias e Moisés fizeram jus, quando no Monte Tabor apareceram a Jesus, o mestre transfigurou-se, virando um facho de luz. Foi quando São Pedro quis glorificar o Messias, fazendo 3 tabernáculos para Moisés e Elias, outro para Jesus que dispensou as honrarias. Agora que sabe tudo, como queria saber,
Volte urgente para a terra, vá cumprir com seu dever, embora que pouca gente possa lhe reconhecer. Camilo, nesse momento, saiu como que sonhando, sentiu os olhos fechados, a consciência faltando, não avistava os lugares por onde estava passando. Até que, voltando a si, como saindo de um sonho, a consciência rodando num pesadelo medonho, foi avistando um garoto, bonito, forte, risonho. Arregalou bem os olhos, viu uma igreja de frente, reconheceu pelas torres como estava diferente, porém era, na verdade, a matriz de São Vicente. Não vendo mais ninguém perto, Camilo então perguntou ao garoto se sabia de um fato que se passou, a uma hora de um homem que um corpo seco levou. O garoto disse ouvir o meu bisavô contar, isso faz mais de 100 anos que se vive a esperar. Ele nunca mais voltou, ninguém quer mais nem falar. Daquele tempo que eu saiba, só há o padre Edmundo, nisso o padre ia passando, tão velhinho e tão corcundo, que Camilo olhou e disse, isto é um fim de mundo. Chamou o padre e lhe disse, olhe bem minha feição, veja se me reconhece. O padre olhou e disse não. E se acaso eu vi, não tenho a menor recordação. Camilo disse, é verdade, como o tempo se passou, lembra-se daquele homem que o corpo seco levou? O padre disse, eu me lembro, porém nunca mais voltou. Sou eu, respondeu Camilo, porém não houve a demora, o tempo que passei lá, penso que faz uma hora, porque quando chego vejo tudo diferente agora. O padre disse, você num grande engano caiu, por onde você andou, passou o tempo e não viu, faz 100 anos que você deixou a gente e partiu. Sua mulher por você muitos anos esperou, seu filho sofreu com ela porque nunca se casou, os dois viveram unidos até que a morte os levou. Nisso o garoto já tinha corrido toda a cidade, dizendo que um homem havia chegado da eternidade. O povo todo correu para ver se era verdade. Por centenas de pessoas, Camilo viu-se cercado, a multidão perguntava por onde ele tinha andado e por que o corpo seco não lhe tinha acompanhado. Nisso Camilo contou tudo detalhadamente, como havia acontecido no tempo que estava ausente, só que não acreditava no que via no presente, porque não era possível ter 100 anos caminhado naquela viagem que de tudo estava lembrado, quando somente uma hora pensava ter se passado. O padre disse, Camilo, vem assumir o seu posto. Quando chegaram à igreja, disse, não sinta desgosto, pegue neste espelho e veja a velhice do seu rosto. Camilo viu com assombro um rosto magro e cansado, a cabeça toda branca, o couro todo enrugado, caiu nos braços do padre, morreu a ele abraçado. O padre, não resistindo o choque que recebeu, também caiu com Camilo, um só gemido não deu, com um sorriso nos lábios, fechou os olhos, morreu. O sacerdote e Camilo, depois de recomendados, receberam a sepultura, pelo povo acompanhados, hoje deverão estar com os bem-aventurados. A quem gosta de brincar, leia esta brincadeira, medite o acontecido, essa vida é passageira, imite a quem faz o bem, Deus lhe dará no além a vida sã verdadeira. E aqui está o motivo pelo qual o Manuel de Almeida Filho é um dos maiores gênios da literatura de cordel de todos os tempos. Que romance extraordinário! O homem que numa hora passou 100 anos andando. Manuel de Almeida Filho. Literatura de cordel, imagens do sertão. Mais uma vez eu faço questão de repetir o nome do autor, Manuel de Almeida Filho.